Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Pai, que desde já o teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha iluminar o nosso coração para que possamos entender, compreender a tua santa palavra. Abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, meu Pai, que os nossos corações estejam abertos, meu Pai, que os nossos corações, meu Pai, sejam corações ensinados, meu Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra venha estar clara em nossa mente, em nosso coração, e que a tua palavra, meu Pai, ela venha de encontro com a necessidade de cada um dos meus irmãos, Senhor. Se for da tua vontade curar, se for da tua vontade libertar, se for da tua vontade sarar, se for da tua vontade salvar, meu Pai, pelo poder da tua palavra, Senhor. O Senhor tem liberdade neste lugar. O Senhor tem liberdade nas nossas vidas, meu Pai. Segura em nossas mãos e faz, Senhor Deus, o teu querer sobre todas as coisas, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Visita a cada coração, Senhor Deus, a cada irmão, cada irmã que tem pedido oração, cada nome, Senhor Deus, que tem sido apresentado em oração, cada nome que está nesse caderno, cada nome, Senhor Deus, que tem sido apresentado nas lives, nos vídeos, a cada dia, Senhor Deus, pessoas nos pedindo oração, Senhor, e mesmo que eu não as conheça, e mesmo que eu não saiba quem são, e mesmo que por muitas vezes elas acreditem que nós não oramos, porque no momento em que elas pediram, nós não oramos, mas nós oramos sim, Senhor, e agora, mais uma vez, eu intercedo pela vida de cada uma delas, meu Pai, que o Senhor venha estar visitando corações aflitos, corações quebrantados, que o Senhor venha estar visitando, Senhor Deus, corações amargurados, corações entristecidos, pessoas, meu Pai, com doenças, com enfermidades, seja elas quais forem, que o Senhor possa estar curando, Senhor, e o teu nome vai sempre, 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 e para todos sempre continuar sendo glorificado, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, que nós possamos compreender, meu Pai, a tua boa e perfeita vontade. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Amém. Amém, gente? Eu só vou pegar um copo para beber água. Vamos lá. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos começar o 4. Eu acho que é quase impossível eu resumir esse capítulo em uma live só. É um capítulo, não é que seja um capítulo fácil, porém, da carta aos Romanos é o menos difícil. A minha vontade era... Pega pra mim também com gelo, por favor. Tá frio, não pode pôr gelo. Eu queria fazer assim, ó, numa live só, a gente resumiu o capítulo 4. Mas eu não sei se eu vou conseguir. É muita coisa, é muita lição que a gente extrai de um só capítulo. Então, vamos começar e deixar Deus agir. Versículo 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Até aqui por enquanto. Lembra que no capítulo 3 nós falamos sobre a justificação. A justificação por meio da fé. Como um Deus justo, santo, que não pode negar-se a si mesmo, ele justifica homens
pecadores, sem que isso interfira no seu caráter. A gente viu tudo isso no capítulo 3, a gente viu para quem está debaixo do pecado, quais são as pessoas que estão debaixo do pecado. A gente viu como Deus ele justifica um pecador. A gente viu de que forma, e o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que é por meio da fé. A gente viu bastante sobre a lei, falamos muito sobre a lei, sobre as obras da lei, sobre a fé, tudo isso no capítulo 3. Agora, no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele dá seguimento àquilo que ele já falou no capítulo 3. Essa passagem é o oposto de Tiago 2, versículo 14. As obras terrenas, outras obras espirituais. É importante a gente saber que Tiago ele escreve para judeus, né? Deixa eu já... Como essa passagem realmente... as pessoas usam Tiago, né? A fé sem obras é morta. As pessoas usam que Abraão foi justificado pelas obras, que está escrito em Tiago. E só parece que entra em contradição. Mas na verdade não entra em contradição. Por quê? Porque as obras que Tiago fala, o ser justificado que Tiago está falando, ele não está falando de ser justificado diante de Deus. Ele fala assim, olha... Se você me diz que tem fé, mas não tem obras, como é que você tem fé? Mostra-me as tuas obras e eu te direi se você tem fé. E eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. O contexto de Tiago é uma justificação de homem diante de outro homem. Mostra-me as tuas obras que eu verei se você tem fé. E eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Isso é uma justificação de um homem diante de outro homem. Como é que vocês sabem que eu sou uma pessoa salva? Tá certo que a gente sabe que ninguém conhece o coração de ninguém. Mas como é que a gente sabe que uma pessoa é salva? A gente conhece a árvore pelos seus frutos. Né? Nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Então, se uma pessoa ela anda totalmente na contramão do que diz a palavra de Deus, totalmente na contramão, a gente sabe que essa pessoa não conhece a Deus, não conhece a palavra, não ama a Deus. Jesus disse: aquele que me ama tem os meus mandamentos. Nós fazemos a boa obra porque somos salvos. Então a gente observa que ali Tiago fala da justificação de um homem diante de outro homem, certo? A justificação diante de outro homem. Outra coisa também que Tiago fala ali, ele fala sobre acepção de pessoas, ele fala sobre amar as pessoas. Se você trata bem uma pessoa que está usando terno, gravata, que tem um carro bonito, que tem dinheiro, e trata mal uma pessoa que não tem bens materiais, você está fazendo uma acepção de pessoas, você está pecando, logo você não está praticando o amor. Então, essas são as obras das quais Tiago fala lá na carta de Tiago. O apóstolo Paulo, ele está falando de uma justificação não de um homem diante de outro homem. O apóstolo Paulo está falando de uma justificação de um homem diante de Deus. Como é que um homem se justifica diante de Deus? Lembra do tribunal? Lembra que o apóstolo Paulo, ele coloca toda a humanidade diante de um tribunal. A carta aos Romanos, a linguagem do apóstolo Paulo na carta aos Romanos é uma linguagem jurídica. Então ele coloca todas essas pessoas no tribunal, e nesse tribunal quem é o juiz é o próprio Deus. Então, como é que um homem pecador, ele se justifica diante de Deus? Com as suas obras? Absolutamente não. Então, essa é a diferença de Tiago para Paulo. As obras que Paulo fala, a justificação que Paulo fala é a justificação do homem diante de Deus. A justificação que Tiago fala é a justificação do homem diante de outro homem. Entenderam? Tanto que a gente vai ver aqui, a gente vai falar bastante sobre Abraão, a gente vai entender bastante sobre a justificação. Eu acho que o irmão Alisson falou aí que perdeu como que é? Acho que perdi a definição de justificação. Depois você vê lá no YouTube, se você perdeu, Alisson, mas eu acredito que o capítulo 4, como ele continua no mesmo assunto,
o apóstolo Paulo continua no mesmo assunto, acredito que você vai conseguir compreender aqui também, tá bom? Perfeita explanação. Obrigada, Senhor. Bom, então ele falou sobre justificação no capítulo 3, que a justificação não é por meio das obras da lei. Quais são as obras da lei? Circuncisão, o que está sujeito à lei, sujeito à Torá. A circuncisão, a guarda de dias, a restrição alimentar, né? Tinha coisas que eles não comiam. Então, tudo isso são obras da lei. Tudo isso acaba sendo obras da lei. Você acaba de acabar com um debate chato de Tiago. O apóstolo Paulo fala que a justificação do homem diante de Deus, ela não vem por meio das obras da lei. Ela não vem por obras nenhuma. Se o homem é pecador, se o homem está debaixo do pecado, se todo homem se não há um justo sequer que não peque, como é que alguém se justifica diante de Deus? O apóstolo Paulo fala que é por meio da fé. Então, somente por meio da fé. Versículo 22 do capítulo 3, ele diz assim, justiça... Versículo 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus na sua tolerância deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26, eu tô lendo o finalzinho do capítulo 3 pra gente entrar, porque é um assunto só, pra gente poder entrar no capítulo 4. E tendo em vista a manifestação da justificação no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Onde há o motivo de mérito? Onde há o motivo de orgulho? Foi de toda excluída. Porque lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, esses versículos nós já vimos. Eu li porque o capítulo 4 é a mesma coisa, é o mesmo assunto. Paulo não muda de assunto. Nós sabemos que a Bíblia ela só foi separada por capítulos e versículos muito tempo depois. Então, quando Paulo escreve, ele está tratando de um único assunto aqui, ele continua dizendo. Aí ele vai falando de Abraão. Então... o que faremos do nosso Abraão, do nosso pai Abraão segundo a carne? Porque Paulo, ele era judeu. Paulo tinha o sangue judeu, ele tinha o sangue de Abraão. Então ele fala assim, o que nós vamos dizer do nosso pai Abraão na carne? Se eu acabei de falar que todos são salvos mediante a fé, que todos são salvos gratuitamente, que a redenção é pelo sangue de Cristo e não mediante as obras da lei, então Paulo agora ele vai usar uma carta na manga. Eu vejo uma mente muito inteligente do apóstolo Paulo, porque se alguém não quisesse acreditar, se algum judeu quisesse invalidar tudo aquilo que o apóstolo Paulo estivesse pregando, ele vem dizendo assim, vocês não têm por pai Abraão? Vocês não consideram Abraão pai de vocês? Abraão não é o pai de vocês? Vocês não se julgam ser filhos de Abraão? Então, o apóstolo Paulo agora ele usa uma carta na manga, é o checkmate, e ele vem dizendo sobre Abraão. E ele vai dizer assim, que diremos então de Abraão, do nosso pai na carne? Ele foi justificado pelas obras? Se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Se Abraão foi justificado por causa das coisas que ele fez, ele tem motivos de sobra para se orgulhar, para se gloriar. Porém, o apóstolo Paulo fala, mas não diante de Deus.
O homem, ele pode ter quantas obras forem. Ele pode se orgulhar, se gloriar, pode estar acima de quem ele acha que ele esteja acima. Só que diante de Deus, ele não tem como se gloriar. Diante de Deus, ele não tem como se orgulhar. Diante de Deus, ele é um res mortal. Deus é santo, é justo, é poderoso, é longânimo, é onisciente, é onipotente. Deus é imutável, não há nele variação de mudança. O homem diante de Deus é pó. É pó. Então, diante de Deus, nenhum homem, absolutamente nenhum homem, tem do que se gloriar. Ainda que ele pense que as suas obras sejam boas, ainda que ele pense que as suas obras sejam obras de caridade, ainda assim, não tem motivo de orgulho diante de Deus, irmãos. Não tem como alguém estar diante de Deus com um coração orgulhoso. Jesus disse, aquele que se exalta será humilhado. Aquele que se exalta será humilhado, porque não tem como ninguém ter orgulho diante de Deus. Como é que a criatura vai ter orgulho diante daquele que o criou? E Abraão, ainda que ele tenha obedecido, e nós sabemos por que Abraão obedeceu. Nós lemos aqui a carta aos Hebreus, no capítulo 11, deixa bem claro, Abraão obedeceu sim a Deus. Tudo que Deus falava com Abraão, Abraão obedecia, e Abraão fazia isso pela fé. Pela fé, Abraão obedeceu. Pela fé, Abraão saiu da terra da casa do seu pai, da casa dos seus parentes. Pela fé, Abraão obedeceu. Então, não foi pelas obras que Abraão ele foi justificado, muito menos diante de Deus. Muito menos diante de Deus. Olha só, versículo 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Porque pois que diz a Escritura? O apóstolo Paulo vai usar a Torá. Ele vai usar o livro que aqueles homens pregavam. Ele vai usar o livro que aqueles homens usavam, que eles ensinavam na sinagoga todos os sábados. Ele vai dizer assim, abram aí a Bíblia de vocês, abram aí a Torá, as Escrituras, abram aí a palavra de vocês, a palavra de Deus, e leiam aí o que diz as Escrituras a respeito de Abraão. O que diz a Escritura a respeito de Abraão? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Isso está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Gente, agora que eu lembrei que eu não coloquei a live no Instagram. Meu Pai do céu. Agora já foi, já é tarde demais. Agora já foi. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão, ele se tornou justo e justificado diante de Deus, não por causa das suas obras, não por causa das coisas que ele fez, mas por meio da fé. Porque ele creu, ele acreditou em Deus. Lá em Gênesis 15, a Bíblia está falando quando Deus, ele mais uma vez, ele se manifesta a Abraão, e ele fala que Abraão seria pai das nações, que Abraão a sua descendência seria numerosa, e Abraão vai dizer assim, mas Senhor, como é que se dará isso? Porque eu não tenho descendente. O único descendente que Abraão tinha era o seu servo, Damasceno Eliezer. E não era nem do seu sangue. Ele era um servo. E se por acaso Abraão morresse sem ter filhos, o herdeiro de Abraão seria o Damasceno Eliezer. Só que Deus fala assim para Abraão, Abraão, sai da tua tenda, olha para cima, conta as estrelas do céu, se é que você pode contar, conta a areia do mar, se é que você pode contar, assim será a tua descendência. Então, essa promessa que Deus faz a Abraão, e a Bíblia diz ali em Gênesis 15, que Abraão creu na promessa que Deus fez a ele.
Quando Abraão creu na promessa que Deus fez, a sua fé foi imputada como justiça. Abraão tornou-se justo diante de Deus por meio da sua fé, porque ele creu, porque ele acreditou. Ainda que Abraão tenha obedecido, e ele obedeceu, tem que obedecer a Deus sim, mas ele obedeceu por meio da fé. E a justiça que foi imputada a Abraão, o que é imputada? É atribuir. Deus simplesmente atribuir algo a Abraão. Abraão creu e Deus atribuiu justiça a Abraão. Então ele foi imputado por justo por meio da sua fé. O versículo 4 diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Agora olha que maravilhoso. O apóstolo Paulo tá dando exemplo aqui de Clara, paz, Senhor, seja bem-vinda. Paulo vai usar uma ótima analogia aqui. Ele diz assim, ó, ao que trabalha, uma pessoa que trabalha, vamos lá, vamos aplicar nos dias de hoje. Você trabalhou um mês inteiro. Quando você trabalhou, chega no final do mês, ou no começo do mês, no dia de você receber, quando você vai receber, o seu patrão está te fazendo um favor? Ele vai te fazer um favor em pagar pelo trabalho que você fez? Ele não vai te fazer um favor, é obrigação dele. Se você trabalhou, você merece receber. É mérito seu você receber. Tudo aquilo que você faz e você vai receber algo por aquilo, é mérito seu. Você tem todo o mérito em receber. Eu sou cabeleireira. Eu faço um cabelo, terminei de fazer o cabelo, a pessoa vai me pagar. A pessoa vai me pagar, ela não tá me fazendo um favor. Por quê? Porque eu fiz o trabalho e ela tá pagando pelo trabalho. E muito menos se uma pessoa que pode ser um mês, uma semana, um dia de trabalho, quando ela vai receber, ela não tá recebendo um favor, ela tá recebendo por mérito. Se eu trabalhei e eu recebo, é porque eu trabalhei, eu mereço receber. Eu trabalhei, eu tive custo, eu fiquei em pé, eu pago água, eu pago luz, eu pago aluguel. Então, assim, quando eu trabalho, quando eu recebo por aquilo que eu faço, é mérito meu. E o apóstolo Paulo usa esse exemplo. Um trabalhador, aquele que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Você trabalhou um mês inteiro e você vai receber... Aquilo não é um favor, é uma dívida que o seu patrão tem com você. É uma dívida que o empregador tem com o empregado, porque ele trabalhou. Quantos pra cá? Não sei, Felipe, depois eu vejo. Pega uma. Deixa aí. Oi, Regina, paz. Mas ao que não trabalha, porém crê que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída por justiça. Olha só como isso aqui é forte, gente. Olha só como isso é forte. O apóstolo Paulo está falando assim, ó. Se você acredita que a salvação, a justificação é por mérito, é por meio das obras, então Deus está te devendo, Deus é devedor. Deus está te devendo. Então a pessoa pensa assim, não, para eu ser justificado diante de Deus, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que cumprir as obras da lei, eu tenho que andar na linha, eu tenho que fazer tudo certinho, e aí depois Deus vai me justificar. Irmãos, isso mostra que Deus é devedor. Então, e outra, eu vou além. Se uma pessoa pensa
que por ela fazer boas obras, ela vai ser justificada diante de Deus, há de ser que a pessoa seja tão boa, ela faça tantas coisas boas, que vai chegar uma hora que Deus não vai ter como pagar. Eu fiz tanta coisa que agora, olha, eu mereço muita coisa de Deus. Deus tem que fazer muito por mim, porque eu já tenho feito bastante, porque eu tenho feito muita obra, eu tenho andado na linha, eu sou bonzinho, eu ajudo as pessoas. Então agora, olha, Deus está me devendo. É isso que as pessoas fazem quando elas acreditam que a justificação é por meio das obras. Seja elas quais forem. Deus não deve nada para ninguém. Deus não é devedor de ninguém. Se você trabalha e você recebe, é mérito seu. Mas diante de Deus, um homem não tem do que se gloriar. Diante de Deus, um homem não tem do que se orgulhar. Aonde está, pois, a jactância? Aonde é que está o motivo para o homem se orgulhar? Não tem, irmãos, não tem. Você pode trabalhar uma vida inteira e você é devedor. Você pode trabalhar uma vida inteira e você continua sendo pecador diante de Deus. Se não for a misericórdia de Deus, a graça de Deus, se não for Jesus Cristo, nosso Redentor, nós continuaremos devedor. Nós continuaremos devedor. A justificação do homem diante de Deus é tão somente por meio da fé. E nada mais. O apóstolo Paulo fala assim, aquele que não trabalha, ele usa, é como se você não fosse trabalhar e mesmo assim, no final do mês, o seu patrão fosse lá e depositasse todo o salário na sua conta. É como assim? Eu não vim trabalhar. Eu faltei, eu não cumpri com o meu compromisso, não cumpri com a minha obrigação e o meu patrão depositou dinheiro para mim? Por quê? Justiça, salvação, justificação pela fé. Pela fé é exatamente isso. Versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aposentado, até quem é aposentado, você é aposentado hoje e recebe um dinheiro por quê? Porque você por muitos anos, você pagou para que hoje você recebesse. É mérito seu. É mérito seu. Se você não tivesse pagado a sua todo mês lá, o INSS, a Previdência, você não receberia aposentadoria hoje. Então, até isso é mérito seu. Mas a justificação, irmãos, a justificação de um homem é por meio da fé. Nada mais. Absolutamente nada mais. Não tô dizendo que a gente... Eu tenho que sempre falar isso, né? Porque as pessoas acabam sempre interpretando de maneira errada a justificação pela fé. Mas a Bíblia diz assim, que aquele que ama a Deus obedece os seus mandamentos. E o mandamento de Deus é o amor. A lei de Deus é a fé, que nós já vimos aqui no versículo 27 do capítulo 3. Então, a gente vive em espírito. Aquele que crê, aquele que está em Cristo, anda em espírito. Isso não quer dizer que eu saio por aí fazendo o que eu quero e que eu deixo de obedecer a Deus. Não, nós obedecemos a Deus, nós andamos em espírito, nós andamos em conformidade com a palavra de Deus. Porém, a nossa justificação não é por causa disso. A nossa justificação não é pelas coisas que nós fazemos. A nossa justificação não é um salário que Deus tem que nos pagar. Muito pelo contrário, o salário que todo homem merece é a morte, porque nós pecamos e o salário do pecado é a morte. Mas Jesus disse, aleluia, que aquele que crê nele já passou da morte para a vida. Capítulo 8 de Romanos diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós que cremos, nós que obedecemos a Deus, nós o obedecemos por amor e por gratidão.
A gente não obedece a Deus para ganhar algo em troca. A gente falou bastante isso quando a gente estudou a carta aos Gálatas aqui, a carta aos Gálatas, e eu vou dar o exemplo de novo. Eu tenho 2 filhos. Antes dos meus filhos já nascerem, eu já os amava. Eu ia fazer ultrassom, eu ouvia o coraçãozinho deles, sabe? Eles não precisaram fazer nada pra mim. Eu já amava. Por quê? Porque são os meus filhos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus já te ama. Não precisa você querer conquistar o amor de Deus porque Ele te ama. Você não tem que se esforçar, você não tem que fazer obras para Deus te amar, porque Ele já te ama. Antes de você amar a Deus, antes de você buscar a Deus, Ele já entregou o seu Filho. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, que Deus, Ele estava reconciliando o homem com Cristo, com Ele, através de Cristo. E Ele morreu por nós, mesmo a gente sendo inimigos, antes da gente o conhecer. E no capítulo 5 aqui de Romanos, a gente vai ver a mesma coisa. A gente era inimigo de Deus e Jesus já morreu na cruz do Calvário por nós. Ou seja, Deus já nos ama. Então, que nós venhamos entender que nós servimos, obedecemos a Deus, temos um relacionamento, temos comunhão com Deus, não para ganhar algo em troca, mas porque Ele já fez algo por nós, porque Ele já veio ao nosso encontro, porque Ele já nos buscou primeiro, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário. E é por isso que nós o amamos, é por isso que nós o servimos, é por isso que nós obedecemos a Deus, não para receber, mas por causa do que nós já recebemos. Glória a Deus. Oi, Josi, seja bem-vinda. Paz do Senhor, sejam todos bem-vindos que chegou agora. Sejam todos bem-vindos, gente. Alguém falou dos 10 mandamentos? Gente, nós já falamos aqui sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é parte da lei. A lei são 613 mandamentos, não são 10. A lei são 613 mandamentos. Não se separa a lei. Ah, mas a lei foi escrita a que foi escrita nas tábuas eram 10 mandamentos. Irmãos, as tábuas, eu expliquei na última live, aquelas tábuas eram tábuas do testemunho. Vejam só. Aquelas tábuas dão testemunho de que o homem não consegue cumprir a lei. Vou dar um exemplo. São 10 mandamentos. Você consegue não idolatrar? Você consegue amar somente Deus? Você consegue amar o teu irmão? Você consegue amar o teu inimigo? Você não rouba, não mata, não adultera? Mas eu vou te falar, o último mandamento é não cobiçarás. Irmão, sabe o que é isso? A gente peca no nosso pensamento. Se você quiser cumprir lei, se você quiser estar debaixo da lei, saiba que pela lei você vai ser condenado. Por quê? Porque a lei exige que você seja 100% perfeito. 100% perfeito. Se você tropeçar em um mandamento, você tropeça em todos. Se você tropeçou em um mandamento, tropeçou em toda a lei, você está condenado pela lei. Então, a lei de Moisés, a gente vai ver isso aqui. Nossa, é mesmo. Eu vou deixar para frente. Vou deixar para os versículos mais para frente. Vamos continuar. Tem baú na tela. Onde eu parei? No versículo 5 ele diz assim, ó, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Irmãos, olha isso aqui que maravilhoso. Quem é que Deus justifica? Quem é que Deus justifica? Deus justifica quem? O justo? Deus justifica quem? Aquele que é perfeito? Deus justifica quem? Aquele que é bonzinho? Deus justifica o ímpio. Eu tô falando aquele que creu, viu, gente? Nós éramos ímpios, nós éramos pecadores e nós cremos e pela fé nós fomos justificados. O que precisa para ser justificado? Fé. Fé.
Quando o apóstolo Paulo diz que, porém crê naquele que justifica o ímpio, não quer dizer que uma pessoa, um ímpio, que não crê em Deus, pode fazer o que quiser a sua vida inteira e que vai ser justificado. Não, é aquele que crê. Nós éramos ímpios, nós éramos pecadores, nós estávamos separados de Deus, nós estávamos longe da vontade de Deus, e nós, mesmo sendo ímpios, mesmo sendo pecadores, por meio da fé, Deus nos justifica. Então, cabe aquele versículo que Jesus diz assim: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Quem é que precisa de médico? Não são os doentes? Quem precisa de médicos não são os sãos. E Jesus disse: eu não vim para os sãos. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então, Deus justifica o ímpio que crê em Deus. E porque nós cremos e porque fomos justificados, aí nós deixamos de ser pecadores. Foi uma afirmação. Ah, tá. Desculpa, Alisson. Foi uma afirmação. Obrigada. Thanks. Deixa eu pegar uma moedinha. 2. Nós vamos orar. Gente, anota o nome da Malvina pra mim, gente, por favor. Obrigada, Renilda. Vamos lá. Agora, versículo 6. Versículo 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Irmãos, falei que o apóstolo Paulo era inteligentíssimo, né? Antes que um judeu falasse assim: não, mas nós temos por pai Abraão. Nosso pai é Abraão. Antes que eles falassem isso, enquanto eles estivessem lendo a carta do apóstolo Paulo, e antes mesmo que eles usassem qualquer argumento, o apóstolo Paulo usa a história do próprio Abraão, e agora ele usa a história de um outro homem, um dos maiores exemplos para os judeus, que é o rei Davi. 5 mandamentos de Deus, que é o rei Davi. Depois eu falo sobre o mandamento. Ele usou Abraão e agora ele usa a história do rei Davi. Irmãos, ele vai usar agora o Salmo 32. Salmo 32. Jesus, ele deu um novo mandamento, gente. Um novo mandamento eu vos dou, que é diferente do que está no Antigo Testamento, na Torá e nas tábuas, tá bom? O Salmo 32, versículo 1 e versículo 2, que o apóstolo Paulo usa aqui, é para dizer que até mesmo Davi, que era um dos maiores exemplos para todo judeu, né? Foi o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. O apóstolo Paulo está falando: olha lá na Bíblia de vocês, olha lá na Torá de vocês, e vocês vão ver que assim como Abraão, Davi também foi justificado, não por causa das suas obras. Agora, irmãos, olha só, vamos pegar as obras de Davi. Davi foi um homem bom? Foi um homem bom. Davi foi um homem valente? Foi um homem valente. Davi foi um homem corajoso. Davi foi um homem que obedeceu a Deus. Davi foi um homem exemplar. Davi foi um homem de guerra, que lutou pelo seu povo, que lutou em favor do seu povo, e grandes vitórias o seu povo teve por intermédio de Davi. Só que esse mesmo Davi, ele cometeu adultério. Esse mesmo Davi, ele planejou, arquitetou o homicídio de um homem. Fala pra mim, quantos mandamentos Davi quebrou?
Quantos mandamentos? Só aí, dos 10 mandamentos, quantos mandamentos Davi quebrou? Ele cobiçou, porque ele desejou a mulher de outro. Ele adulterou, mandamento. Ele planejou o homicídio de um outro homem. Ele cometeu aí, no mínimo, 3, ou melhor, ele quebrou, no mínimo, aí 3 mandamentos. 3 mandamentos, irmãos. Oh, meu Deus. O que é isso? Davi quebrou, o Hernandes falou, Davi quebrou todos. De certa forma, ele quebrou todos. Por quê? Porque se tropeçar em um, tropeça em todos. Só que aí, o salmo que o apóstolo Paulo usa aqui é o salmo de número 32. Davi, depois do seu pecado, ele ora assim: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Já venho, pronto. Cadê o meu moderador? Eles já tomaram providência aí já. O próprio Davi está dizendo, bem-aventurados. O que é bem-aventurados? Felizes. Feliz é o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. O apóstolo Paulo está falando? Que pela fé, pelo pedido de perdão, Davi creu que ele seria perdoado, que Deus não imputaria pecado sobre ele, a culpa do seu pecado sobre ele, porque ele se arrependeu. E isso é por meio da fé. Da fé. Agora vamos lá. Se Davi ele quebrou os mandamentos, o que a lei pede? O que a lei ordena? Que a pessoa seja perfeita. Caso contrário, ela será condenada. Por meio da fé, o homem é justificado. É claro, gente, Davi precisou arcar com as consequências dos seus erros. O seu filho morreu, o outro filho morreu tudo por causa do pecado. Houve espada dentro da sua casa. Enfim, ele teve que arcar com as consequências do seu pecado. Porém, diante de Deus, ele se arrependeu, quebrantou-se o seu coração e o Senhor o perdoou. Isso como? Por meio da fé. No Salmo 51, ele vai dizer assim, o Senhor não te agrada de sacrifício, do contrário, eu te daria. Agora no versículo 9, ele começa a falar da circuncisão. Ele falou do pai Abraão, e aí alguém pode falar assim, tá bom, mas pai Abraão foi justificado pela fé, mas ele foi circuncidado. Então, se ele foi circuncidado, nós judeus que somos circuncidados, nós também somos salvos por causa da circuncisão. Aí o apóstolo Paulo vem dizendo, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão por justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são circuncisos, mas também nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando
para quem quiser, se alguém fosse usar o argumento da circuncisão, ele está falando assim, Abraão, ele foi justificado antes de ser circuncidado. Você quer ver? Em Gênesis capítulo 15, oi Eliel, Pai Senhor, em Gênesis capítulo 15, versículo 6, está escrito, e Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabe quando que Abraão foi circuncidado? 14 anos depois. Lá em Gênesis capítulo 17. Ou seja, quando Abraão foi justificado por meio da fé, não tinha lei, não tinha circuncisão. E ainda assim, ele foi justificado. E Paulo está dizendo assim, Deus justifica por meio da fé o circunciso e o incircunciso. Se algum judeu que foi circuncidado crê em Cristo Jesus, na sua obra na cruz do Calvário, ele vai ser imputado justiça sobre ele da mesma forma que qualquer outro. A salvação, irmãos, a justificação por meio da fé não é só para o gentio, não é só para o judeu, é para todo aquele que crê, sem acepção de pessoas. Incircunciso, circunciso, a salvação, a justificação por meio da fé é para todos. Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá. Não foi por intermédio da lei que Abraão e sua descendência... Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a fé, a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira. A lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Irmãos, olha só. A lei foi dada por intermédio de Moisés 430 anos depois. Isso a gente vê lá em Gálatas capítulo 3. Se a lei foi dada para Moisés 430 anos depois, como é que alguém fala que a justificação é por meio da lei? Como é que alguém ainda consegue dizer que a justificação de um homem diante de Deus é por meio da lei? Se quando Abraão foi circuncidado, Abraão recebeu a promessa, antes mesmo da circuncisão, não tinha lei, irmãos. Deus não tinha dado a lei. Abraão obedeceu a Deus pela fé, por meio da fé. Abraão viveu e morreu na fé. A Bíblia está dizendo que não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Eu vou ler para vocês, eu tô cansada de ler esse livro. Mentira, tô cansada não. O apóstolo fala isso na sua carta, né? Eu vou falar mais uma vez. Foi lá em Filipenses. Eu vou ler para vocês. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Versículo 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa. Mas se foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão, qual, pois, a razão de ser da lei? Qual, pois, a razão de ser da lei? Entenda, irmãos, a lei foi dada 430 anos depois de Abraão. A lei não é para os filhos da fé. Não é. A lei de Moisés não é para os filhos da fé. São 613 mandamentos. Os 613 mandamentos não são para nós. A começar pelo dia de sábado. Quem é que guarda o sábado? Existem algumas
vertentes religiosas que guardam o sábado. Guardam os adventistas, por exemplo, eles guardam o sábado, né? Mas a gente entende que a lei foi cumprida em Cristo. A gente leu lá Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Eu não vim abrogar a lei. Eu não guardo domingo. Eu não guardo dia nenhum, gente. Todos os dias é para Cristo. Eu sirvo a Deus de segunda a domingo, 24 horas do meu dia. 365 dias no ano. Guarda na gaveta. Guarda na gaveta. Onde eu tava? Esqueci onde eu tava e esqueci também do baú. Peguei agora, o baú da Dona Regina. Uma moedinha. Se guardar o sábado, prende. Gente, até a guarda do sábado, as pessoas não conseguem fazer. As pessoas não conseguem cumprir o sábado como de fato é. Como de fato deve ser cumprido. Mas isso é eu não quero falar sobre a forma que eles guardam o sábado, não. Não tem nada a ver com o que a gente está falando. Mas tem a função do dia, o descanso, para nós que estamos em Cristo, é Cristo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e encontrareis descanso para a vossa alma. A gente lê lá em Hebreus capítulo 4 que o nosso descanso é o descanso das nossas obras. Gênesis capítulo 2, versículo 2, quando Deus ele descansa de todas as obras que ele tinha feito, ele vai descansar no sétimo dia. Por que Deus descansa? Porque tudo que precisava ser feito já foi feito. Deus trouxe todas as coisas à existência, no sétimo dia ele vai descansar. Não no sentido de Deus estava cansado, não no sentido de que Deus estava exausto, mas de que tudo que precisava ser feito, ele fez. Tudo que precisava ser criado, foi criado. Deus trouxe à existência todas as coisas. Então é por isso que no sétimo dia ele trabalha, ele descansa das obras que ele fez. O descanso para nós não é diferente. As nossas obras, aquilo que nós precisamos fazer para ser salvo, foi imputado em Cristo. Nós temos descanso das nossas obras em Cristo. Nós temos descanso da nossa alma em Cristo. Então, todo descanso que o Antigo Testamento representa, nós temos em Cristo. Não importa se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, é todo dia do mês, é o mês inteiro no ano, é 365 dias no ano. Enquanto a gente estiver vivo, enquanto a gente crê em Cristo, nós temos descanso nele, descanso das nossas obras e descanso da nossa alma. Vamos lá. Versículo 16. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, e Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. O apóstolo Paulo está falando aqui, olha, ele falou quais são as razões de que as pessoas não são justificadas. As pessoas não são justificadas por trabalho, as pessoas não são justificadas diante de Deus por obras, nem pelo cumprimento da lei. A justificação, olha só, esta é a razão. Qual é a razão? Porque provém da fé. Por que provém da fé? Para que ninguém possa se gloriar, irmãos. Irmãos, a justificação, ela provém da fé, para que segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente
ao que estão no regime da lei, ou seja, não só para o judeu, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, filhos de Abraão, descendentes de Abraão, não são aqueles que têm o sangue de Abraão, mas filhos de Abraão, descendentes de Abraão e herdeiro das promessas de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão, não o sangue de Abraão, não a circuncisão. Mas se você tem a fé de Abraão, você é descendente de Abraão. Se você tem a fé que teve Abraão, você é herdeiro de toda a promessa que Abraão recebeu. Está escrito isso em Gálatas. Está escrito isso em Gálatas. Todo aquele que tem a fé de Abraão é herdeiro com Cristo. Todo aquele que tem a fé de Abraão é herdeiro das promessas. Todo aquele que tem a fé de Abraão, aleluia, é filho de Abraão. Lembra lá quando Jesus entra na casa de Zaqueu? Jesus vai dizer assim para Zaqueu, depois que Zaqueu fala, né? Se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Se eu roubei alguém, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus fala assim, hoje veio salvação na sua casa porque você é filho de Abraão. Por que Jesus fala que ele é filho de Abraão? Ele era filho de Abraão. Zaqueu, ele era judeu. Só que ele era rejeitado pelos outros judeus porque ele era cobrador de impostos. E todo cobrador de impostos trabalhava para os romanos. Ele trabalhava para os romanos. Por quê? Porque os romanos que estavam tomando conta naquela época, eles que estavam mandando. Então, como eles não conseguiam cobrar impostos de um por um, eles pegaram alguns judeus para cobrar impostos dos outros judeus. Então os judeus viam os publicanos com maus olhos. Então eles se gloriavam. Tanto que na oração que Jesus conta lá, a parábola que Jesus conta da oração do publicano e do fariseu, é o fariseu dizendo, eu te dou graças porque eu não sou como este publicano. Eu te dou graças porque eu não sou como este pecador. E Jesus, ele entra na casa de um publicano. E esse publicano creu em Cristo. Esse publicano teve fé. E porque ele teve fé, Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Aqueles que estavam lá fora, os fariseus, os escribas, os saduceus, apontavam o publicano dizendo, nós é que somos filhos de Abraão, nós é que somos herdeiros de Abraão. E Jesus está dizendo assim, este aqui que creu, este aqui que tem fé, este é filho de Abraão. Não é porque vocês têm sangue de Abraão que vocês são filhos de Abraão, porque vocês não têm fé. Jesus lá em João capítulo 8, ele vai dizer assim, vocês estão dizendo que vocês têm por pai Abraão, mas o pai de vocês é o diabo. O pai de vocês é Satanás, que ele é homicida desde o princípio do mundo. Ele é o pai da mentira, ele ama a mentira. E vocês são filhos de Satanás. Eles estão dizendo, não, nós somos filhos de Abraão. Nós somos herdeiros de Abraão. E Jesus está dizendo, o pai de vocês é diabo. E para Zaqueu, que teve fé, que se arrependeu, ele está dizendo, esse aí é filho de Abraão. Porque filho de Abraão é aquele que tem a mesma fé de Abraão. Aleluia. Herdeiro das promessas de Abraão é aquele que tem a mesma fé de Abraão. Ô glória! Ô glória! Onde eu parei? Versículo 18. Como tudo se encaixa perfeitamente, né? Eita glória, ter fé é tão fácil. É porque, gente, ter fé é ter que deixar o orgulho de lado, né? Tem que deixar o ego de lado. É você se submeter a Deus. Se submeter a Deus é você morrer para si mesmo, morrer para o mundo, para suas vontades e se submeter a Deus. Nem todo mundo quer fazer isso, né?
Vamos. Eu acho que eu vou conseguir terminar isso aqui hoje. Versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, é a idade avançada de Sara. Olha só, embora levasse em conta o seu próprio corpo adormecido. Por quê? Porque Abraão já era velho, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Abraão já era um senhor e Sara também. E mais do que isso, irmãos, Sara, ela era estéril. Ela não podia gerar filhos. Sara era estéril. Não é só que ela era uma senhora já, ela era estéril. Eles tinham vários e vários obstáculos. Abraão, um senhor de idade, Sara, uma senhora de idade, já havia encerrado seu ciclo e ela era estéril. Aos olhos do homem é impossível. Aos olhos do homem não tem como essa mulher gerar um filho. É por isso que Abraão foi justificado por meio da fé, porque é impossível alguém acreditar que uma mulher de Abraão tinha 100, Sara tinha 95, né? Qual é a idade de Sara? Quem lembra? Quem lembra qual é a idade de Sara? Eu acho que é 95. Mais de 10. Gente, Pai Senhor, Pastor Levi, acho que eram 97. Ai. Alguém mais? 91 no Google? 91? Nossa, eu errei tanto assim. Acertei. 91. Quando gerou Isaac. Vixe, não é tá ruim, hein, com a idade da Sara. Gente, eu sei. Eu sei. O pior é que eu sei. É que eu não lembro mesmo. Tá bom, mas vamos falar como falou o... Vamos falar como falou o Todd? Era mais de 10. Não, brincadeira. Vamos lá ver em Gênesis. Aonde é que tá? Vamos procurar. É 21, né? Vamos procurar. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, Sara lhe dera à luz, pôs o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice? Aqui não tem. E morreu como é, Leila? Morreu com 127. 91 anos e morreu com 127. Olha! 91, segundo a biblioteca do Google. É, gente, vocês estão afiados. Eu sei, mas eu esqueci mesmo, de verdade. Ó, foi bom eu ter aberto a Bíblia aqui, porque isso aqui que a Sara disse é importante porque a gente tá lendo, né? Tá escrito assim, ó, e acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho,
pois na sua velhice lhe dei um filho. Quem teria dito que Sara amamentaria um filho? Já de idade, 91 anos, Abraão 100 anos, né? Quem teria dito? Quem acreditaria? Estéril, nunca tiveram filho nenhum, aí agora eles têm filho. Quando Paulo ele fala sobre isso aqui, né, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, é sobre isso que ele está falando. Abraão creu numa situação onde ninguém mais creria, irmãos. Abraão, ele simplesmente se apegou àquilo que Deus disse, mesmo que fosse impossível aos olhos do homem. Mesmo que aos olhos humanos fosse algo impossível de acontecer, Abraão creu, porque Deus falou, então ele acreditou. E não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Olha só, irmãos, não é que Abraão ele ficou contente em ter que esperar tanto, em não ter filho, tanto que lá no capítulo 15, Abraão morreu com 175. Muito obrigada, Leila. Tanto que lá no capítulo 15, né, Abraão ainda fala, mas como se dará isso se eu só tenho dentro da minha casa o herdeiro da maçã Eliezer? Então ele acabou perguntando para Deus. Ele falou, mas como vai ser isso? Como é que isso vai acontecer? Mas isso não quer dizer que ele não acreditava em Deus. E mesmo com algumas dificuldades pelo caminho, mesmo que a promessa tenha demorado 25 anos para se cumprir, ainda assim, Abraão deu glória a Deus. Ainda assim, Abraão não lamentou. Ainda assim, Abraão continuou perseverando na fé. Ou seja, um dia judaico terminava com o pôr do sol. Sim, é verdade, Léo. É verdade. Vamos lá. Versículo 21, gente. Estamos acabando. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Olha só. Abraão estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Isso é fé, gente. Isso é fé. As circunstâncias dizem não. A idade diz não. A esterilidade diz não. O ciclo da mulher diz não, mas Deus diz que sim. Se Deus diz que sim, ele é fiel para cumprir. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Olha, nós também, irmãos, nós receberemos a mesma justiça, a mesma promessa que recebeu Abraão. Se nós cremos, olha que importante isso aqui, naquele que ressuscitou dentre os mortos. Nós temos que crer naquele que ressuscitou dentre os mortos. Paulo escreve, agora eu não me lembro qual carta que é, se eu não me engano é a carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, olha, se Jesus Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos e amanhã morreremos, porque tudo isso tem sido em vão. De nada adianta, irmãos, nós acreditarmos na Bíblia, de nada adianta nós acreditarmos que Jesus morreu se nós não acreditarmos que ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele morreu, passou 3 dias morto, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Se Jesus Cristo não ressuscitou, comemos e bebamos e amanhã morramos. Mas ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós cremos que nós também ressuscitaremos com ele. Porque ele ressuscitou, a nossa fé nos é imputada como justiça. Assim como a justiça foi atribuída a Abraão por meio da fé, assim é todo aquele que crê em Cristo, seja gentil ou seja judeu. Aleluia! Olha só, versículo 25, o qual foi entregue
por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Irmãos, Jesus ele foi entregue. Alguém entregou Jesus para morrer no nosso lugar. Alguém entregou Jesus para ser crucificado no nosso lugar. Alguém entregou Jesus para pagar pelas nossas transgressões e pela nossa iniquidade. Alguém entregou Jesus para pagar pelo nosso pecado. Alguém entregou Jesus para levar sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades. Alguém entregou Jesus para que se cumprisse a justiça e a ira sobre ele. E quem entregou? Foi o próprio Pai. Foi o próprio Deus que entregou o seu Filho por causa das nossas transgressões. Lembra que eu falei aqui esses dias que é muito bonito a gente pregar o amor. É muito bonito a gente falar que Deus nos ama e por isso ele deu o Filho dele. Mas Deus ele teve que dar o Filho dele por causa das nossas transgressões, irmãos. As nossas transgressões levaram Cristo para a cruz. Deus entregou o que ele tinha de melhor. Deus entregou. Deus podia ter mandado o anjo Gabriel. Deus podia ter mandado o anjo Miguel, o arcanjo Miguel. Deus podia ter mandado um anjo, irmãos. Ele entregou o que ele tinha de melhor. Ele entregou para que Jesus morresse pelas nossas transgressões. Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer que mesmo não tendo pecado, ele se fez pecado. Jesus, mesmo sem ter pecado, ele morreu como um pecador. Mas quando ele ressuscitou, irmãos, ele ressuscitou, aleluia, com um corpo glorificado, justificado. E porque ele morreu e ressuscitou, nós também somos justificados diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Paz, Isidoro. Cinquenta e um mil. Obrigada. Glória a Deus. Concluímos o capítulo 5, o capítulo 4. Amanhã a gente dá início ao capítulo 5. Fiz até uma oração. Vai que ele volta ao fim do eclipse. Amém. Só apanhei um bocadinho agora no final. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas quando é assim, eu sinto que eu deixei passar alguma coisa, sabia? Quando é versículo por versículo, parece que não passa nada. Mas quando é assim, parece que passou. Parece que passou alguma coisa. Que eu deixei passar alguma coisa. O teclado não dá para explicar muito bem. Ótima palavra. Gente, é importante saber que assim, é praticamente uma linha de pensamento só. Mudou do capítulo 3 para o capítulo 4, mas é a mesma linha de pensamento do capítulo 3. Vai mudar do capítulo 4 para o capítulo 5, é a mesma linha de pensamento do apóstolo Paulo, tá? A gente tem que lembrar disso. Porque tá ligado, tá tudo ligado. Um versículo a outro, um capítulo a outro. Passa um café. Paz e luz, irmã. Amém. Gente, eu vou encerrar, tá bom? Você tem um sinal de Deus na sua vida. Graça e lei são dois extremos. O que eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar. Alguém quer ver orar? Já que eu não lembro o que eu ia falar. Jesus amou nós e temos que amar o... Gente, olha, fala da graça.
Eu vou falar da graça. Quando a gente entende o Evangelho, só Tiago, quando a gente entende o Evangelho, quando a gente entende esse amor, não tem como. Ou a pessoa tem que ter o coração muito duro, muito duro, ou ela simplesmente se entrega de corpo, alma e espírito para Deus. E quando uma pessoa se entrega para Deus, ela não vai sair por aí fazendo tudo que é contrário à vontade de Deus. Ela vai andar em espírito. Aqueles que estão em espírito se inclinam para as coisas do espírito. É tão simples, é tão fácil de entender. É tão fácil. Aquele que anda em espírito se inclina para as coisas do espírito. Aquele que vive em espírito. É facinho de compreender. Amém? Eu vou orar. Eita, tem um monte de pedido de oração. Depois eu vejo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de nos reunirmos. Por mais uma vez nós podemos aprender de Ti, da Tua palavra que é perfeita, Senhor. Tua palavra que é poderosa. A Tua palavra, Senhor Deus, que nos confronta, que nos faz compreender o quão dependentes nós somos de Ti, Senhor. Quão carentes nós somos da Tua misericórdia, Senhor. Pai, continua falando aos nossos corações, que a Tua palavra, meu Pai, ela esteja cravada na tábua dos nossos corações. E que, por intermédio da Tua palavra, nós não venhamos pecar contra Ti, Senhor. Segure em nossas mãos, guia nossos passos, conduz, ó Pai, nos conduza em cada caminho onde nós estivermos. Que nós venhamos pôr em prática a Tua palavra, tudo aquilo que nós temos aprendido de Ti. Que a Tua palavra, Senhor Deus, não fique somente na nossa boca, mas que ela fique também no nosso coração e nas nossas ações. Que nós possamos amar o mundo, que nós possamos perdoar o mundo como o Senhor ama e como o Senhor perdoa. Que nós possamos ter misericórdia como o Senhor tem misericórdia. Que nós possamos, meu Pai, estender a mão, assim como o Senhor um dia estendeu a mão para cada um de nós. Pai, eu apresento nas Tuas mãos cada pessoa, cada irmão, cada irmã que pediu oração, Senhor. Quantas pessoas aflitas, com os corações aflitos, ó Pai, que têm passado por aqui. Eu sei que o Senhor conhece, sabe quem são. Eu te peço, meu Pai, no nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor esteja visitando a cada um nessa noite. Que o Senhor esteja, meu Pai, acalmando o coração. Aqueles que têm ansiedade, aqueles que têm síndrome do pânico, crise, meu Pai, de ansiedade, depressão, toda doença, meu Pai, psicossomática e até mesmo enfermidades, meu Pai, da carne, no sangue, nos órgãos, seja, meu Pai, uma doença incurável, seja uma doença, meu Pai, a qual os médicos tenham determinado, meu Pai, que não há saída, que não há mais jeito, assim como nós vimos na Tua palavra, Senhor Deus, que Sara, já sendo velha, já tendo encerrado, meu Pai, o seu ciclo, e sendo estéril, meu Pai, ela teve filhos, ela deu luz a filhos, Senhor. Porque nós sabemos que não há nada impossível para Ti. Faz, meu Pai, se for da Tua vontade, faz, meu Pai, toda doença, toda enfermidade cair por terra, Senhor Deus. Que os Teus filhos sejam curados, que os Teus filhos sejam libertos, e o Teu nome, Senhor Deus, ele continuará sendo glorificado. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada pela vida de cada irmão. Obrigada por tudo, meu Pai, que eles têm feito por mim, Senhor. Toma eles nas Tuas mãos, a família de cada um, cada lar aqui representado, Senhor Deus. E nos conduz ao caminho reto, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço desde já. Amém. Gente, tenha uma ótima noite de descanso, uma semana abençoadíssima. Que essa semana seja melhor do que a semana passada. E que nós possamos estar mais perto de Deus, compreendendo mais a Sua palavra, e que nós possamos falhar cada vez menos. Amém? Deus abençoe vocês todos. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã, se Deus permitir. Amanhã às 22 horas estaremos aqui.
Vamos ver a lua, vamos.